Bom, pessoal, nós estamos de volta aí para mais uma aula de geografia aí para o nosso IBGE e na nossa aula de hoje a gente vai começar a entender aí o que nós chamamos de domínio de mares de morros. Então, o primeiro ponto fundamental é a gente tentar entender o porquê dessa denominação de mares de morros. Você se recorda que toda a costa leste do território brasileiro, toda a parte oriental, lembrando, né, que a parte oriental é a parte leste e a parte ocidental é a parte oeste. Então, na parte oriental, que é a parte leste do nosso território, indo, né, desde lá, o Nordeste brasileiro, até mais ou menos o estado de São Paulo, nós vamos ter lá um domínio, né, sob o ponto de vista de relevo, basicamente, né, de planícies e terras baixas. Mas à medida em que eu vou, né, para o interior, né, do nosso país, nós vamos poder perceber que o domínio é basicamente planáltico. Entre essa área planáltica e a área de planície, nós temos o que nós chamamos de domínios de morros. Os domínios de morros são lá formados, né, por elevações no terreno, normalmente, né, com menos de 300 metros de altitude e dá a aparência de meias laranjas, né? Ou seja, você tem alguns morros, né, em média lá com menos de 300 metros de altitude cada um deles, numa formação relativamente contínua, né, o que dá a impressão de nós estarmos vendo lá um mar de morros. Esses morros são elevações altimétricas do relevo, repito, em média com menos de 300 metros de altitude, e aonde predomina um processo intenso, né, de perda de sedimentos, tanto de sedimentos orgânicos, folhas, frutos, sementes, árvores mortas e outros mais, quanto de material inorgânico, né? Areia, pedra, cascalho, barro, argila e por aí vai. Sendo assim, esses mares de morros, né, eles vão do Nordeste, pelo menos até a parte de São Paulo. Nós temos aí a porção mais leste do nosso território, que pega lá, né, entre a faixa litorânea, né, a planície litorânea brasileira, também chamada de planície atlântica, e a área do Planalto brasileiro, né? Recorde-se você que nessa região nós temos a iminência de um clima tropical. E se é um clima tropical, nós já sabemos as características: elevadas médias térmicas, pouca amplitude térmica, elevado índice pluviométrico, presença da massa tropical atlântica e, no período do inverno, a presença da massa polar atlântica. Então, antes da gente, né, avançar, vamos colocar isso na tela para que você tenha esses dados aí anotados. Eu gosto muito de anotar na tela, e aí às vezes alguns alunos colocam assim: professor, mas se boa parte das informações já estão no material, por que é importante a gente escrever, né? A memória, pessoal, ela descarta tudo aquilo que não é utilizado. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos há alguns anos atrás mostrou que quando algumas pessoas eram submetidas à leitura de um texto, né, com 5 ou 6 parágrafos, e depois de 3 semanas se faziam perguntas a respeito daquilo que fora lido, a imensa maioria das pessoas não conseguia se lembrar daquilo que havia lido. E, portanto, a memória ela acaba sendo seletiva, ela vai descartando tudo aquilo que não é utilizado. Basta você lembrar, por exemplo, que nós passamos anos, né, em cursos de inglês e basta que a gente fique aí 2 ou 3 anos afastado da língua que a gente perde uma base considerável do nosso vocabulário. Sendo assim, um dos mecanismos de reforço, né, para a memória do conhecimento que deve ser adquirido é exatamente através da escrita, né? Então, embora os slides facilitem e muito o nosso conhecimento, embora tenha alunos que sejam muito visuais e que, portanto, né, ao olhar as imagens, muitas vezes ao fazer a leitura, conseguem lá, né, concentrar esse conhecimento, para uma parte dos alunos há necessidade de que a gente utilize todas as técnicas possíveis. E uma das técnicas é exatamente escrever. Então vamos lá, vamos tentar entender isso, né? Então, pessoal, né, o que nós falamos aqui, né? Nós estamos agora buscando entender
um outro domínio, que é o domínio dos mares de morros. O primeiro ponto importante, né, é a gente lembrar a localização. Nós vamos encontrar isso, né, na porção oriental do território brasileiro, mais especificamente, né, dentro daquilo que nós chamamos de costa leste ou ainda de costa atlântica do nosso território. Quero te lembrar que essa porção de domínios de mares de morros vai do Nordeste até o finalzinho da região Sudeste. Nós sabemos, né, que nós temos um relevo dessa região marcada lá pelos mares de morros. E aí lembrando que esses mares de morros são elevações altimétricas do relevo, normalmente abaixo dos 300 metros de altitude, em formato de meias laranjas. Então vamos repetir, pessoal, para ver se a gente entendeu, né? Nós estamos buscando entender com você agora o domínio dos mares de morros. Esses mares de morros se localizam na porção mais ao leste do território brasileiro e, portanto, nós estamos falando da área, né, que fica entre o Planalto brasileiro e a planície litorânea. Sabemos, então, que ele se dá na porção oriental do território brasileiro, mais especificamente lá na nossa costa leste, também chamada de costa atlântica, e, portanto, é aquela porção do território nacional que faz fronteira imediata com o Oceano Atlântico. Lembre-se você que essa parte do domínio de mares de morros vai do Nordeste, quase chegando na região norte, tudo bem, até a região Sudeste, mais especificamente até o estado de São Paulo. Nós vamos encontrar um relevo nessa região, formado, né, por elevações altimétricas, normalmente abaixo dos 300 metros de altitude, num formato arredondado, tudo bem, que se parece com meias laranjas. Então é como se você tivesse cortado a laranja ao meio e colocado uma do lado da outra numa infinidade, né, dessas meias laranjas, e isso dá a impressão de que nós estamos diante de um mar de morros, né? Esses morros representados por elevações altimétricas do relevo, normalmente, né, abaixo dos 300 metros de altitude, e onde predomina a perda de sedimentos. Bom, mas se é assim, eu preciso então agora, professor, entender as características climáticas dos mares de morros. Então vamos lá, vamos entender isso aqui, né? Então agora, entendendo a característica climática, o que nós vamos perceber lá nos mares de morros, né? Então vamos perceber lá o clima. Nós estamos falando basicamente de um clima tropical de altitude. Nós vamos poder perceber, né, elevadas médias térmicas, ou seja, a temperatura é uma temperatura considerada bastante elevada. Nós vamos perceber uma pouca amplitude térmica anual.
E aí você se recorda que a nossa amplitude térmica anual, ela é lá a diferença, né, entre a maior e a menor temperatura observada durante o ano. Então eu tenho, né, um clima tropical de altitude, elevadas médias térmicas, pouca amplitude térmica, eu tenho um elevado índice pluviométrico. Esse índice pluviométrico pode, né, em algumas regiões, ser mais ou menos de 2.500 milímetros, né, ao ano, portanto é um índice pluviométrico muito alto. Nós vamos perceber que aqui nós temos a atuação, né, da MPA e da MTA. Então eu tenho a atuação da massa tropical atlântica e no período do inverno da massa polar atlântica, né? Então no período aqui, sobretudo do verão, a massa é tropical e, portanto, ela é quente, né? Ela é atlântica, portanto, ela é úmida. E isso marca o clima dessa região. No período do inverno, nós temos uma queda relativa da temperatura provocada pela presença de uma MPA, perdão. Então, se ela é polar, ela é fria. Se ela é atlântica, ela é úmida. E aí, nessa região, é muito comum, no período do inverno, né, a formação do smog, ou seja, da névoa, né, que muitas vezes atrapalha os aeroportos dessa região, sobretudo da região sudeste, como o aeroporto de Congonhas e São Paulo, do Tom Jobim e do Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Isso se dá pela presença da MPA, que é uma massa polar atlântica que penetra, então ocorre algumas vezes um fenômeno que nós chamamos em geografia de inversão térmica, que é quando eu tenho a massa fria penetrando por debaixo da massa quente. E aí a temperatura mais próxima ao solo, ela cai. Ao mesmo tempo, há a possibilidade de formação de smog, ou seja, de névoa, sobretudo no período da manhã, né? E por um outro lado, quando eu tenho uma massa fria junto ao solo, o ar não é ascensional e isso acaba dificultando a dispersão de poluentes, ok? Então vamos repetir, né? Nós estamos falando lá do domínio de mares de morros, um clima essencialmente tropical de altitude, elevadas médias térmicas, pouca amplitude térmica anual, embora essa amplitude térmica anual seja maior do que no clima tropical continental, que é o domínio do cerrado. Então aqui a amplitude é maior, provocada basicamente pelo elemento da altitude. Mas não se observa, né, uma amplitude térmica extremamente significativa. Nós vamos poder perceber que essa região conta com um elevado índice pluviométrico, chega a chover lá 2.500 milímetros ao ano, duas grandes massas de ar, de um lado a MTA, a massa tropical atlântica, quente e úmida, e a massa polar atlântica, fria e úmida. Nós vamos observar que no inverno há a presença do smog, uma presença de uma névoa, e pode ocorrer o fenômeno da inversão térmica. Então vamos dar uma palhinha rápida sobre a inversão térmica para você entender. Então dá uma olhada para cá. Normalmente, e nós vamos colocar esse normalmente, né, sobre aspas, porque o fenômeno da inversão térmica também é um fenômeno absolutamente natural, mas numa situação normal, o que nós teríamos, né? Imaginemos a hipótese que nós tivéssemos aqui, né, o solo, então eu teria aqui, por exemplo, uma casa, só para a gente exemplificar, a árvore, né, e um determinado indivíduo qualquer, ok? Normalmente o que nós observamos é que o ar mais próximo à superfície, ele é um ar mais aquecido.
Por que isso ocorre? Porque nós aprendemos que o aquecimento do ar atmosférico, em 95% desse aquecimento, ele é provocado pela reflexão de calor. Resultado, os raios solares batem na crosta terrestre e na hidrosfera, todas as fontes de água do nosso planeta, e provocam como efeito colateral, né, a liberação de energia na forma de calor. E isso, óbvio, né, acaba fazendo com que o ar mais próximo à superfície esteja quente e o ar seja ascensional. Então aqui, o ar ascensional. Porém, nós vamos observar que mais acima nós temos então a presença do ar mais frio. Essa é uma condição absolutamente que normal. Qual é a vantagem quando o ar é ascensional, né? Que ele auxilia na dispersão de poluentes. Então, ao auxiliar a dispersão de poluentes, esses poluentes tendem a ficar menos concentrados próximo ao solo e, portanto, prejudicando menos, sobretudo, aqueles grupos mais sensíveis, como os asmáticos, aqueles que têm bronquites, as crianças, notadamente menores de 5 anos, os idosos, notadamente os mais de 70 anos, que podem ter doenças, né, respiratórias causadas ou agravadas pelo acúmulo de poluição, ok? Porém, nós havíamos dito que no inverno ocorre o inverso. Pode acontecer uma inversão térmica, onde a massa fria, por ser mais densa e pesada, penetra abaixo da massa quente e ocorre a inversão. Então, vamos botar aqui para a gente entender, né? Então, vamos analisar agora a condição presente, né, no domínio dos mares de morros, perdão, que é a inversão térmica. Então, de novo lá, vamos para o nosso desenhozinho, né? Ele ajuda depois a gente pensar na hora da prova. E aí, o que ocorre, pessoal? Numa condição, né, diferente, embora normal, no período do inverno, nós temos uma penetração muito forte da MPA, da massa polar atlântica. Como essa massa é fria, ela tende a ser mais densa e, portanto, mais pesada do que a massa quente. Então, a massa fria, tudo bem, acaba ficando mais próxima ao solo e a massa mais quente, mais afastada do solo. Então, o que você observou foi que houve uma inversão térmica. Antes, nós tínhamos lá que o ar próximo ao solo era quente e, portanto, o ar era ascensional. E a massa mais acima era uma massa mais fria. Só que aqui, o problema que ocorre é que o ar não fica ascensional. Então, aqui o ar é não ascensional. Observe, pessoal, que numa área que não seja uma área poluída, né, se eu tenho uma inversão térmica, o máximo que vai acontecer é a presença do smog, é a presença da névoa. Porém, como o ar é não ascensional, se eu tiver uma condição de área poluída, o ar, não sendo ascensional, ele não vai ajudar a dispersão dos poluentes. E se ele não auxilia na dispersão de poluentes, eu tenho uma concentração de poluentes, que passa a se tornar um dano ambiental. E isso afeta, né, essa concentração de poluentes, sobretudo as pessoas idosas, as crianças e aqueles que têm doenças relacionadas a questões pulmonares. Então aqui há uma perda de qualidade de vida
para essa população. Então, nós sabemos que no período do inverno, no domínio de mar e de morro, ocorre aí o fenômeno, né, da inversão térmica. E essa inversão, repito, é um fenômeno absolutamente natural, que numa área não poluída não tem efeito maior que não a geração de smog, tudo bem? Porque o ar fica não ascensional. Porém, se o ar fica não ascensional e eu tenho a presença de uma área poluída, aí é óbvio, o acúmulo de poluição tende a danificar, né, a qualidade de vida dos idosos, das crianças e daquelas pessoas que têm algum problema, né, pulmonar. Então, observe, né, que nós já temos, então, as características climáticas. Nós havíamos dito que o índice pluviométrico é elevado, dentre outros fatores, porque nós temos um ciclo hidrológico também muito elevado. Bom, mas nós aprendemos em aulas passadas que a vegetação, ela é, né, no mais das vezes, uma adaptação às condições climáticas. E qual é a condição que nós encontramos na região de mares de morros? Nós encontramos basicamente a floresta tropical úmida ou a floresta tropical de altitude, que com pequenas variações entre elas, detém um conjunto de características comuns. Então eu preciso entender essas características. Vem para cá. Então, pessoal, eu agora quero entender junto com você as características, né, em termos de vegetação. Então, nós vamos observar, né, que no domínio de mares de morros, de maneira suprema, vigora, né, a floresta tropical úmida e, em alguns casos, a floresta tropical de altitude. Quais são as características dessa floresta tropical úmida, né? Primeiro, nós temos lá árvores altas, só apagando aqui. Nós vamos ter árvores altas. É uma mata densa, grande biodiversidade, uma vegetação basicamente latifoliada. Observe então, né? Nós sabemos que no domínio de mares de morros, a vegetação originária, né, e a dominante era a floresta tropical úmida, em alguns casos uma variação dela, que é a floresta tropical de altitude. Quais são as características, né? Árvores altas, é uma vegetação densa, e nós sabemos que as árvores podem ser altas e a densidade é muito grande, porque não há competição no solo por nutrientes e muito menos por água. Por água, porque o índice pluviométrico é considerado elevado, e os nutrientes, porque a própria vegetação se retroalimenta. Lembrando, né? Todos os dias nós temos lá a queda de folhas, frutos, sementes, árvores mortas, flores. Esse material, né, se decompõe sobre o solo, formando uma camada superficial que nós damos o nome de humus. Esse humus, camada superficial do solo, ela tem o condão, né, de ter uma grande quantidade de nutrientes que retroalimenta a própria floresta. Então eu tenho árvores altas, eu tenho uma vegetação densa, eu tenho uma grande biodiversidade. Alguns autores, inclusive, dizem que a biodiversidade da floresta de Mata Atlântica, a tropical úmida, é maior do que aquela que nós encontramos na Amazônia. Isso porque, né, a latitude é muito grande, né? Eu vou lá desde o norte, nordeste até o sudeste. E como a latitude é muito grande, ela acaba forçando a uma adaptação das espécies, permitindo, em alguns casos, uma biodiversidade maior. E nós vamos encontrar uma vegetação latifoliada.
palavra late grande, folheado folha, folhas largas para poder transpirar e botar o excesso de água para fora. Bom, mas nós sabemos também que esse bioma aqui é um dos biomas mais devastados de todo o nosso país. E a pergunta é por quê? É porque a colonização portuguesa no Brasil começa pela parte oriental do nosso território, pela parte litorânea. É a chegada dos portugueses, né? Primeiro no Nordeste e depois em direção ao Sudeste e Sul. O resultado é que esse bioma foi profundamente, né, degradado em virtude da ocupação antrópica, da ocupação humana, provocada lá pela construção de estradas, de ferrovias, mas também da urbanização, sem falar, obviamente, no processo de industrialização. Então, segundo o grupo SOS Mata Atlântica, nós só teríamos restantes de vegetação nesse território, algo próximo aí, né, em torno de 7 a 9% da vegetação originária, enquanto que para o IBAMA, esse percentual variaria ali em torno de 12 a 14%. Por que a diferença entre ambos, né? É que o grupo SOS Mata Atlântica identifica que quando eu tenho uma vegetação que está cercada por todos os lados, né, por indústrias, por rodovias, por ocupação das pessoas, por urbanização, a tendência daquela parte do bioma é perecer, é morrer. E, portanto, já não se pode mais falar estrito sensu na presença de Mata Atlântica naquela área. Porém, o IBGE, ele só considera a floresta deitada, ou seja, a floresta derrubada. E, portanto, mesmo que nós tenhamos um núcleo de vegetação que esteja cercado por todos os lados por ocupação antrópica, é considerada ainda a vegetação daquele bioma. Ok? Então eu tenho lá árvores altas, uma vegetação densa, grande biodiversidade, latifoliada. Quais são os problemas? Então vamos lá. O grande problema, pessoal, né, se refere ao processo de desmatamento. Então o primeiro problema aqui é o desmatamento. E esse desmatamento, ele acontece desde o início do processo de colonização. E, obviamente, ainda não foi terminado até o momento atual. Esse desmatamento, então, ele se dá a partir, né, da ocupação do território pelos portugueses. E aí, na sequência, nós temos um processo de urbanização, de industrialização e também de aberturas de redes de transporte. E, obviamente, né, que esses 4 pontos acaba criando um processo de devastação ambiental, né, muito profunda. Então, repetindo com você, né, o que nós temos? Nós temos lá que nós temos um grave problema nessa região provocado pelo desmatamento. O desmatamento, inicialmente datado desde o início da chegada dos portugueses ao Brasil, com um processo de colonização. Então eu tenho uma ocupação antrópica, né? Lembrando que antropo significa homem, né? Então uma ocupação humana do território desde a chegada dos portugueses por volta lá de 1500. Com o passar do tempo, um processo acelerado de urbanização na costa leste do território. Somados a isso, há um processo acelerado de industrialização, notadamente a partir da década de 1930 e depois se acelerando ainda mais na década de 50 no governo JK.
E a abertura de redes de transporte, num primeiro momento ferroviário, num segundo momento rodoviário, o que acabou ajudando a causar uma devastação desse bioma do domínio de mares de morros em larga escala. Bom, mas a gente sabe, né, que o desmatamento é apenas a ponta do iceberg de uma série de problemas que nós temos nesse domínio. Então vamos entendê-los, né? Apagando aqui. Gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa super aula? Aliás, quer fazer o nosso curso completaço para o processo seletivo do IBGE 2016? Então, meus amigos e minhas amigas, acesse aí o lacconcurso.com.br, nosso curso, atenção, completaço, processo seletivo do IBGE 2016, por apenas aí R$100, valor promocional, 90 dias de acesso. Tenho certeza que dá tempo de você assistir 2 vezes o curso completo. Se você assistir o curso completaço 2 vezes, papo sério com vocês, lá no dia da prova, no dia 4 de setembro, você estará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Já ia esquecendo, você quer baixar o material dessa videoaula? Então clica aqui embaixo e pode baixar esse material cortesia do LAC Concursos. Espero você, um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.